Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos abordar um assunto a pedido de alguns inscritos do canal e espero que vocês gostem. Hoje vamos falar sobre um dos queridinhos do Brasil, o Chevrolet Chevette. Mas você acha que ele foi desenvolvido aqui? Não! Isso mesmo, não. Seu tutor é europeu e ele tem irmãos no Japão, na Coreia do Sul, na Argentina, na Inglaterra e até nos Estados Unidos. Então, para essa história ficar bem mais interessante, vamos cavalcar a árvore genealógica desse cavalinho. Sim, isso significa a palavra chevette, que vem do francês, pequeno cavalo. Foi no Brasil que pela primeira vez se usou o nome Chevette, já que o inglês Valhalla Chevette foi lançado em 1975 e o Chevette norte-americano só em 76, enquanto que o brasileiro data de 1973. Vale lembrar também que o Chevette brasileiro foi o primeiro T-Car produzido em escala comercial no mundo. O pequeno sedã surgiu primeiro na Europa, onde foi dada origem a todos os outros modelos, inclusive o nosso. Lá ele foi chamado de Opel Kadett. Esse nome já até vimos por aqui, mas no continente europeu o nosso Chevette sempre foi o Kadett. Em seguida foi a vez da Inglaterra. Lá ele é chamado de Valhalla Chevette. Uma lateral idêntica ao Chevette comum, mas a diferença está na frente, com os faróis retangulares e menores, por exemplo. Ei! E aí, mulher? E aí, mulherão? Vamos lá, as bandas de Cheva! Alô, galera, entra nessa brincadeira! Mulherada, sobe em cima aí! Arrocha no Chevette! Olha aí, gente, Bonito Machado! A ideia do modelo chegou aos Estados Unidos e tinha dois modelos, o Chevy Chevette, o nosso conhecido hatch, muito parecido, e o Pontiac T1000, que mais parecia um Chevette com traseira de Passat. Porém, o mais interessante é que o Chevy tinha a grade da Pontiac e o próprio Pontiac T1000 tinha a grade comum. Na Coreia do Sul, chamado de Daewoo Maepsi, a marca sul-coreana também usou o Chevette como um sedã de 4 portas. O modelo tinha alguns cromados e visuais que lembravam o Isuzu do Japão. E falando no Japão, os japoneses também tinham seu chevetinho, o Isuzu Gemini. No começo era assim, igual o Chevette. Os retrovisores eram no capô, depois o Gemini ganhou visual próprio, parecido com outros carros japoneses esportivos. A Austrália também teve seu Chevette, o Holden Gemini, que parecia um Chevette esportivo e mais luxuoso. A grade dianteira era a que fazia a maior diferença. E nossos irmãos argentinos também têm o seu Chevette, o GMC Chevette. E você deve estar pensando que o dono do Chevette do vídeo colocou o emblema da GMC só de brincadeira, mas não. Na Argentina, a Chevrolet vendia o Chevette como GMC e o anterior como Opel K180. Bom, mas chega de falar de Chevette gringo, vamos falar do nosso queridinho e amado modelo, apesar que eu achei o modelo australiano e o inglês bem mais refinado. O primeiro modelo surgiu no Brasil no ano de 1973 e tornou-se um dos mais populares veículos produzidos pela GM no Brasil. Estima-se que até o encerramento de sua produção em 1993, o modelo teria vendido mais de 1,6 milhões de unidades, tendo seu apogeu em vendas entre o fim dos anos 70 e meados da década de 80, quando, nesses anos, seus concorrentes diretos saíram da linha em outras montadoras. Foi eleito por 2 vezes pela revista Auto Sport o carro do ano em 1974 e em 1981. Em 1983, pela primeira e única vez em sua história, o Chevette foi o carro mais vendido do Brasil. O Chevette originou-se do chamado Projeto 909, o que se tornaria futuramente o programa de carros T,
assim chamados porque os veículos compartilhavam a plataforma T da GM, com os conhecidos problemas de seu antecessor, o GM Vega, que incluía questões de produção, problemas de confiabilidade e uma séria propensão à corrosão. A equipe reformulou a plataforma internacional de tal forma que o Chevette não compartilhasse um único painel de carroceria, retrabalhando-a extensivamente para realçar a proteção da corrosão. E os modelos de Chevettes que foram produzidos aqui foi de 1973 a 77, foi produzida a versão luxo, modelo padrão onde tudo começou. De 75 a 80 foi feita a versão especial, que era o básico, né, lisão de tudo. De 76 a 78 foi feita a versão GP, que é a série esportiva GP Grand Prix. Assim foi batizada em comemoração ao primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 que se realizou no país em 1975. Há histórias afirmando que a GM do Brasil ofereceu um Chevette GP para cada um dos pilotos da competição utilizar durante sua estadia no país. E histórias de que os pilotos destruíram todos esses Chevettes depois de tanto brincarem com eles. De 1976 a 90 foi produzida a versão SL, versão mais luxuosa da época, denominada SL, Super Luxo, que se diferenciava da básica pelo acabamento mais caprichado. Somente em 77 foi produzida a versão GP2. A novidade da linha Chevette é a modificação da frente, do facelift, que passa a ter formato de cunha com duas grades ovaladas. De 81 a 82 foi produzida a versão SR, que a GM aproveitou os itens do Chevette americano e lançou o SR, Sport Racing, já como linha 1981. Era caracterizado por spoiler, faróis de neblina, faixas e aerofólio, mas a principal novidade era o motor 1.6. Somente em 87 foi feita a versão SE, Super Executive, que é uma versão acima da SLE. E de 88 a 89 foi feita a versão SLE, que quer dizer Super Luxo Executive, que é a versão completa. E de 89 a 93 a versão DL, que significa Diamond Luxe, versão que traz todo o conforto e economia de seus antecessores aliada a um acabamento externo e interno de luxo. E somente em 92 a versão Júnior, que com uma decisão desesperada aí da GM em criar um popular que poderia competir com o Fusca e o Uno Milho, decidiu enfiar um motorzinho de dentista 1.0 em um carro de pesado design ultrapassado, com transmissão e diferencial. Claro que o resultado desastroso não seria outro, a não ser ter que recolocar o motor 1.6 no ano seguinte, porém já com o fim anunciado de que seria descontinuado. E em 93 foi produzida a última versão, a versão L, que passava a ser a única opção do pequeno da GM com acabamento básico. E o Chevetão também teve edições especiais, teve 3 edições. A primeira foi o País Tropical, de 1976, que era uma edição limitada fabricada até meados de junho de 76, que nada mais era do que um pacote de opcionais instalados no modelo luxo. A versão limitada era disponível em duas cores, bege com rodas e faixas pintadas em marrom, e marrom com as rodas e faixas de cor bege. E também foi produzido o Chevette Jeans em 1979. Chegava a série especial Jeans com forração interna, bancos e laterais das portas de brim azul. A cor externa era prateada e os logotipos adesivos Jeans vinham também na cor azul. E a última série especial foi a Ouro Preto em 1981. A carroceria era dourada e contava com faixas pretas, ou carroceria preta e faixas douradas, vice-versa. Também foi produzida aí para a família do Chevette o Station Wagon, a Marajó. Ela foi produzida no Brasil pela General Motors, que foi a versão brasileira do Opel Kadett Caravan, que foi baseada no Kadett C, produzido na Europa. A versão brasileira teve 40.701 modelos vendidos do começo ao fim de sua fabricação. Foi fabricada nas versões L, Luxo, SL Super Luxo, SE Special Edition e SLE Super Luxo Especial. Foi equipada com motores de 1.4 e 1.6 litros de cilindrada, tendo gasolina ou álcool como combustível. Sua produção iniciou-se em 1980, com a chegada da quinta geração alemã do Kadett no Brasil, com base no Kadett E europeu. Veio também a perua dessa geração, batizada de Ipanema, o que fez com que a produção da Marajó fosse encerrada em 1989. E também tivemos a picape do Chevette, né? A Chevy 500, que o nome faz uma alusão à capacidade de carga de 500 kg que ela poderia levar em sua caçamba. Entre as rivais era a única a contar com tração traseira, que ajuda e muito quando a picape está carregada, além de ter uma boa condição em terrenos acidentados, como lama ou de difícil travessia,
Porém, o assoalho baixo fazia com que a caçamba perdesse um pouco da capacidade cúbica ao trazer uma altura de apenas 43 centímetros. Muito se engana quem pensa que uma caminhonete derivada do Chevette é privilégio de brasileiro. Bem, na verdade, que nem os norte-americanos nem os europeus tiveram a versão de carga do pequeno clássico mundial do GM. Ao que tudo indica, as primeiras caminhonetes Chevette surgiram quase que simultaneamente em dois continentes diferentes, por volta de 77 na Coreia do Sul e aqui no Equador e no Uruguai. De 80 a 87 foi produzido o Chevette Hatch, que foi uma resposta à concorrência do Fiat 147 e o Passat de 3 portas, né? E ele tinha 3,97 metros, era menor que a Brasília e um pouco maior que o 147, mais apertado no espaço interno, mas compensava pelo prazer da tração traseira. E o fato é que a GM fez um bom trabalho para aproveitar os exíguos 2,40 metros de entre-eixos, colocou assentos dianteiros mais finos e praticamente encaixou o encosto do banco traseiro entre as caixas de rodas. O step e tanque de combustível abandonaram a posição vertical e foram acomodados no assoalho, resultando num porta-malas raso de apenas 254 litros, que servia só a jovens casais sem filhos. E assim foi um sucesso. Em seu primeiro ano havia filas de espera. O hatch apresentava um formato mais versátil e funcional, com a terceira porta ocupando 2/3 da traseira. E com a alteração ele ganhou 26 kg no eixo traseiro, que melhorou a distribuição de peso e deixou seu comportamento mais neutro, com leve tendência à saída de traseira. Bem, como todo o modelo brasileiro, o Chevette também teve seus bombadinhos, os carros modificados aí pelas concessionárias credenciadas da GM, que sempre pegavam carros de linha de produção e faziam modificações, porque era uma época que era proibidas as importações, então eles mesmos faziam modificações para os carros ficarem diferenciados. Foi o caso do Chevette Silpo Bi Albero. Tinha fender flares, aerofólios, faróis quadrados do cadete alemão e roda cruz de Malta, que davam ao Chevette Silpo Bi Albero visual que misturava esportivo de rua europeu com carro de competição. Infelizmente não encontramos nenhum vídeo a respeito do Chevette Silpo Bi Albero. Que deu, hein? É só no meu horário que acontece essa desgraça. Que barbaridade, hein, velho? Porém, o Chevette Silpo Bi Albero não era o único a ostentar esse visual gringo. A companhia brasileira Envemo foi uma das que mais investiram em modificações para o Chevette. O exemplo mais conhecido é o kit inspirado no Chevrolet Camaro de segunda geração, lançado em 1970. Infelizmente não encontramos nenhum vídeo a respeito do Chevette com kit inspirado no Chevrolet Camaro. Também pela Envemo, em 1976, foi a vez de dar ao Chevette uma versão Targa, inspirada pelo Cadete Aero vendido na Alemanha, e foi chamado de Chevette Minuano. Infelizmente não encontramos nenhum vídeo a respeito do Chevette Minuano. Vai tomando seu rabo! Mas nem só de estética viviam os Chevettes modificados. Em 1976 e 78, a concessionária paulistana Convel ofereceu o Chevette 1700C, que, como o nome dizia, tinha um motor de 1,7 litros, possivelmente com diâmetro ampliado, que podia ser alimentado por um par de carburadores Weber com 40, 44 ou 48 mm de diâmetro. Além disso, era instalado um comando de válvulas mais agressivo, coletor de admissão com mais fluxo e escape 4x1 dimensionados. O Chevette 1700C era capaz de chegar aos 160 km por hora e modificações estéticas que incluíam a remoção dos cromados da carroceria, teto solar, rodas cruz de Malta e revestimentos de couro no interior. Infelizmente não encontramos nenhum vídeo a respeito do Chevette 1700C. Ô, para de gravar essa bosta, vai mostrar isso aí pro povo. A Envemo também criou um kit estético diferente para o Chevette Monzinha, reestilização final do modelo apresentado em 87, que dava a ele uma dianteira com grade plástica e 2 pares de pequenos faróis retangulares, para-choques de fibra de vidro bastante salientes e uma pequena asa traseira e frisos laterais combinando com tais para-choques. Infelizmente não encontramos nenhum vídeo a respeito do Chevette Mãozinha. Para com essa porra, hein? A concessionária de Pave de Curitiba foi uma das que entraram na onda das conversões.
A partir de 81, a revendedora ofereceu o Chevette Summer Luxo, versão conversível do Chevette que foi vendida esporadicamente até o fim daquela década. Bom, galera, chegamos aí ao final desse vídeo, a história reduzida aí do nosso querido Chevette. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aí a companhia de vocês. Também gostaria de agradecer os nossos inscritos Guilherme Henrique e Fabiano Duarte, que foram os que deram a sugestão para a gente abordar esse assunto. Um grande abraço para vocês aí e curtam muito seus Chevettes porque são carros espetaculares. Ok? Muito obrigado pela sua companhia então e até o próximo vídeo.